Vamos começar, hoje vamos falar do DOS, ou seja, do DOS e do DDoS. Vamos começar pelo primeiro, o DOS, que é o Denial of Services, que a figura que eu encontro melhor para descrever aqui o que é um ataque de Denial of Service é o que às vezes se passa aqui na minha terra, aqui no Montijo, com os barcos da Transtejo, que é, há tanta gente para entrar no barco que o barco não sai. Portanto, é-nos negado o serviço de transporte. Portanto, isto é a base de um ataque DOS. É encher tanto um computador ou um servidor ou um recurso na rede com tantos ataques, tanta gente, tantos dados, tantos pedidos, que o computador que é alvo desses pedidos todos para, pura e simplesmente, e não consegue fornecer o serviço para o qual está destinado. Isto é muito usado para atacar servidores, mas também é muito usado para atacar sites. Aquilo que vocês estão a ver aí no vosso ecrã é um vídeo de um ataque que foi executado em tempo real por aqueles rapazes que fazem ataques aí pelo mundo inteiro, que são os Anonymous, e isso cada tracinho desses que vocês veem aí é uma máquina a mandar dados para um servidor, e o servidor é aquela bola maior branca que vocês veem ali, que está a ser bombardeada constantemente com pedidos. Os pedidos vêm da China, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Holanda, da França, da Moldávia, do Brasil, da Coreia do Sul, da Bulgária, de Chipre, Taiwan, Filipinas, Liechtenstein. Portanto, eles conseguem consertar os ataques todos que transformam o DOS num DDoS, porque é essa a diferença. O DOS é uma coisa feita por uma máquina, o DDoS é consertar muitas máquinas, e fazem aquele horror que nós estávamos ali a ver de ataque, que as máquinas, o servidor depois acaba por não conseguir. Isto é um exemplo de código de programação que pode ser um código utilizado, neste caso é um PHP que está aqui de um site a ser... o programador anda à procura de falhas no código. O PHP é, é uma das linguagens mais utilizadas para programação web, e como os ataques DOS e DDoS visam muito os sites, normalmente acabam por ser também uma das linguagens visadas nos ataques, acaba por ser o PHP. Então, DOS significa Denial of Service, é um ataque de negação de serviço, e para resumir para aqueles que também estão agora a entrar, são tentativas de fazer com que computador, servidor web tenha dificuldade ou seja impedido de executar as tarefas a que está destinado. Em vez de invadir o computador ou de infectar esse computador com malware, com vírus, com spyware, com o que seja, o que estes ataques visam é que a máquina-alvo receba tantas requisições, tantos pedidos, que chega a um ponto que não consegue dar conta desses pedidos e nega o serviço. Portanto, negando o serviço, o ataque tem sucesso. Isto é muito vulgar, atacar, por exemplo, um servidor sei lá onde. Por exemplo, os ataques dos russos às eleições americanas visavam, por exemplo, parar os servidores que forneciam o serviço de voto online, das pessoas poderem votar à distância. Portanto, esse foi um dos ataques também que usaram. Por exemplo, mandar uma página abaixo. Aqui há tempos, a página da Visão, por exemplo, da revista, foi atacada por extrema-direita, porque a Visão fez um artigo a denunciar algumas ações violentas de um grupo de skinheads, e esse grupo depois retaliou, era um grupo até espanhol, e retaliou com um ataque, e mandou a página da Visão abaixo através de um ataque de denial of service. O que é que
como é que estes ataques podem ser feitos? Existem vários tipos de ataques. Um deles é o SYN flooding, S-I-N flooding, que é o computador tenta estabelecer a ligação através do sinal de TCP, que é conhecido por SIN porque vem de synchronize, ou seja, é um sinal sincronizado, e se o servidor atender a esse pedido de ligação, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um sinal ACK, que é o acknowledgement, que é reconhecer a ligação, e o que é que acontece aqui? Qual é o problema? O problema não é fazer o pedido, nem a sincronização, nem o reconhecimento da sincronização. O problema é que ele vai fazer isto em tanta quantidade que o servidor não vai conseguir responder às solicitações todas e recusa novos pedidos. Então, o que é que recusa novos pedidos? Significa que os utilizadores, entre aspas, normais daquele serviço, deixam de ter acesso ao serviço. Outra forma é aquilo que se chama um packet storm. Esta menina que está aí a aparecer no ecrã, para quem não sabe, foi uma rapariga cujo computador foi usado para fazer um ataque e ela não fazia a mais pequena ideia que tinha sido usado. Foi muito famosa nos Estados Unidos. Ela depois teve que ir para tribunal e acabou por provar que não fazia a mais pequena ideia do que é que tinham feito com o computador dela, não é? E os peritos forenses do FBI que fizeram depois a análise perceberam que ela, passa a redundância, não percebia absolutamente nada de informática, portanto não tinha sido ela a fazer o ataque, mas que a máquina dela tinha sido sequestrada para fazer. E esse é outro tipo também de ataque que acontece muito, que é os atacantes sequestram máquinas, as pessoas não sabem que têm malware instalado no seu computador e transformam-se naquilo que nós chamamos na gíria informática bots. O que é que são bots? Bots são máquinas que são escravas de um determinado programa. E, por exemplo, num jogo famoso como o Counter-Strike, não é? Que é um jogo de tiros, de first-person shooter, nós criamos bots que são bonecos que automaticamente respondem à nossa ação enquanto jogadores verdadeiros, não é? Os bots aqui, neste caso, têm a ver com isso. Aqui diz-me o Luís que se lembra de um ataque que atacaram a PlayStation e a Xbox e ficaram sobrecarregados. Sim, isso provavelmente foi um DDoS. Quando fica sobrecarregado, normalmente é isso. Não faz mal, André, bem-vindo. Então, estes ataques já prejudicaram empresas muito conhecidas, como a CNN, a Amazon, a Yahoo, o eBay, até o próprio OLX em Portugal também já foi, e em Espanha, porque o OLX também existe em Espanha, já foram também atacados por este tipo de ataques. Aquilo que vocês estão a ver aí no ecrã são aplicações para fazer os ataques. Eu não vos vou explicar como é que se faz o ataque, mas apenas o que é, até porque nem faz parte do curso, nem seria eticamente correto, sem vocês terem conhecimentos de programação, eu explicar-vos isto, porque depois poderiam virar-se o feitiço contra o feiticeiro. Alguém falou? Sim, sou eu, Vasco. Posso falar? Diga, Vasco. Desculpe estar a interromper. O nosso colega Ignácio perguntou se é preciso ter o IP do alvo para fazer o ataque. Ou conhecer ou ter um sniffer, que é um programa que vai descobrir IPs que estejam fragilizados. E a minha questão é, como é que os hackers conseguem aceder ao código de programação do alvo? Isso depois tem que ter, normalmente, falhas no código. Por isso é que eu vos digo, para fazer ataques tem que ter conhecimentos de programação. Para encontrar o quê? Para encontrar falhas no código, que era aquilo que ainda vai passar aí novamente no vídeo, que era aquela análise que estava a ser feita no código PHP. E a questão é descobrir falhas no código, tentar encontrar as chamadas backdoor, as portas das traseiras abertas, para depois poder lançar os ataques por aí. É claro que isto não é como nos filmes, não é? Que a gente vê eles a fazerem ali meia dúzia de movimentos com os dedos no teclado e já está. E o meio, então, é esse software que agora o Fernando está a explicar. Há vários... Para... Exato. O sniffer o que vai descobrir é
Aquilo corre uma rotina de programação, cujo objetivo é descobrir se há IPs que estejam fragilizados, portanto, que não tenham proteção, não tenham firewall ligada, cujas portas possam estar desprotegidas por um antivírus ou por uma firewall, ou seja, pelo que for, e normalmente são esses que são atacados primeiro. Depois, quando eles querem fazer um ataque mesmo a algo que até está bem protegido, aí têm que encontrar uma maneira, primeiro, de instalar um malware qualquer que vá fazer uma abertura de dentro para fora. Porque de fora para dentro, se não houverem vulnerabilidades, é muito complicado. Por isso é que há sistemas que não são atacados, né? nem nunca foram atacados, porque não há vulnerabilidades abertas. Então é uma espécie de programa que faz tipo uma análise faz uma análise de falhas no código. Para ver, já percebi, para ver quais é que são as portas abertas, vá. As portas abertas, os IPs desprotegidos, os que não têm firewall ativa, tudo o que podem ser falhas de segurança que facilitam a entrada. Ok, obrigado. Nada. Então, para que um ataque destes DDoS seja bem sucedido, isto é preciso ter um grande número de computadores, que é o que está a passar agora aí no vosso ecrã. Vocês estão a ver os servidores todos a enviarem, os computadores a enviarem esses traços todos que vocês estão a ver agora aí, são um grande número a atacar apenas o que está aqui do lado esquerdo no ecrã. Isto são milhões de computadores a atacar apenas um servidor. Este ataque que aqui está foi bem sucedido. Isto foi transmitido em direto no YouTube pelo Anonymous e foi bem sucedido, e neste caso foi aquilo que se chama um ataque de white hacking, que foi um ataque a um servidor de pornografia infantil. Portanto, por isso é que eles transmitiram em direto para colocar as pessoas do lado deles, não é? Porque atacaram uma organização que difundia pornografia infantil na internet. Portanto, este ataque é de aplaudir. Aqui, pronto, isto é o código, é um código exemplo, vale do que vale, mas é aqui que se descobrem as vulnerabilidades e que se podem depois colocar lá dentro malwares para controlarmos as máquinas. Então, para que o ataque DDoS seja bem sucedido, tem que se ter um grande número de computadores, e esses computadores têm que ser escravizados, normalmente, convertidos em bots, para que depois o chamado botnet seja usado no ataque. A menos que seja uma forma mesmo concertada entre os atacantes, que combinam naqueles fóruns da Dark Web, da Deep Web, combinam entre si e todos disponibilizam os seus computadores para fazer o ataque, porque estão concertados com os atacantes. Mas isto normalmente não é tão comum como os botnets, está bem? Porque não há assim também tantos milhões de pessoas disponíveis, nem que seja pelo medo de disponibilizar o seu computador para fazer um ataque deste género. Quando o computador passa a fazer parte de uma botnet, que é uma rede de computadores escravizados, ele acaba por se comportar como um zombie, ou seja, a melhor maneira para parar um ataque de DDoS é desligar os serviços. Desliga, não está lá nada, eles não conseguem atacar nada, mas ao mesmo tempo também lhes vai dar o gosto de, nem que seja momentaneamente, fazer o que eles querem, que é parar o serviço. Portanto, temos aqui esta dualidade. O malware normalmente é o que vai fazer com que as máquinas participem do ataque e faz com que essas máquinas se comportem como zombies, ou seja, são controlados pelas máquinas que são os mestres, os master, que vão controlar as outras máquinas. O DOS significa então Denial of Service, e DDoS, como são muitas máquinas distribuídas pela internet, significa Distributed Denial of Service, ou seja, é uma negação de serviço distribuída por muitos computadores. Muitos computadores que até podem ser depois muitas redes. Quando estes computadores são infectados,
fazem tudo aquilo que o computador mestre faz. Como é que isto se combate? Um servidor normalmente tem uma estrutura, tem recursos diferentes. Não há nenhuma maneira, não há aquela receita chapa 5 para se combater isto. Desligar é uma opção. Mas, normalmente estes ataques são difíceis também de identificar até ao momento em que vem o ataque massivo. Mas o que é que a gente pode fazer? Pode-se ter filtros na firewall que identificam e bloqueiam pacotes com IPs falsos, que são chamados os anti-spoofing, portanto, os IPs falsos e os filtros que os combatem são os anti-spoofing. Depois, usar ferramentas que possam identificar os ataques, que são as chamadas Intrusion Detection System, sistemas de identificação de intrusos, que não são bem nem uma firewall nem um antivírus, mas trabalham em conjunto com essas ferramentas. E também depois tomar as decisões de acordo com essa informação. Também se pode limitar a largura de banda de acordo com o tipo de pacote, ou seja, nós sabemos que nos ataques DDoS há um tipo de pacote mais ou menos standard que é usado para esse ataque. Podemos dar instruções aos nossos routers e às nossas firewalls para limitar esses tipos de pacotes de dados, e também o próprio router pode normalmente trazer ferramentas anti-DDoS. Se vocês forem à configuração do vosso router, se conseguirem aceder à configuração do vosso router, vão ver que normalmente 99% dos routers têm lá uma proteção DDoS para proteger a vossa rede. Depois, temos também a firewall, normalmente, estar bem configurada, também previne esses ataques, e normalmente a firewall consegue identificar e distinguir os pacotes legítimos dos pacotes ilegítimos. Portanto, isso é logo uma grande ferramenta no combate aos ataques. O que é que podemos ter? Podemos ter um serviço distribuído também na nossa rede, que é para o caso de um servidor ser atacado, termos um servidor de backup que possa restabelecer o serviço rapidamente. Aí podemos usar RAID, podemos usar esse tipo de serviços também. Não ter falhas na segurança da nossa rede, ter todas as máquinas bem protegidas, ligadas e protegidas na firewall, e também com os antivírus sempre atualizados e os anti-spywares, que normalmente hoje em dia já vêm todos com o antivírus, passwords seguras e muita atenção aos administradores. No caso de ser o nosso computador de casa, muita atenção a nós, que somos os administradores, quando instalamos programas que não temos bem a certeza que programas são, não é? Uma aplicação que não abrir portas sem ir à procura à internet. Será que este programa é de confiança? Há relatos de ataques vindos deste programa, há relatos de esta porta ser usada para ataques, há relatos de o programa trazer spyware agarrado e instalar quando nós também instalamos o programa, e abrir portas que vão facilitar os ataques. Isso é importante. Isso chama-se a fiabilidade de um programa, a confiabilidade, se quisermos assim, ou a reputação, que é nós procurarmos pelo índice de reputação de uma determinada aplicação. Mais coisas. Não há muito mais a dizer sobre estes ataques. Estes ataques são simples e também convém ter sempre as bases de dados do antivírus atualizadas, está bem? Isso é muito, muito, muito importante. Então, resumindo, são muito, muito recorrentes hoje em dia. Existem muitas ferramentas como esta que tem aqui, o Switchblade, que é um programa que permite fazer estes ataques.
E DOS significa Denial of Service, DDoS, Distributed Denial of Service. A diferença entre um e outro é que o DDoS usa muitos computadores para fazer o ataque, DOS usa poucos ou apenas um computador para fazer esse ataque. Esse ataque é feito por saturação de pedidos para um determinado endereço de IP, encher esse IP, fazer a chamada inundação, ou em inglês a flood do IP, e de maneira a que depois a máquina que é vítima dessa inundação não consiga responder e negue o serviço aos restantes utilizadores. O ataque mais comum é o botnet, que é escravizar computadores, colocá-los sob o comando da própria rede que vai fazer o ataque e depois usá-los como zombies no ataque ao IP pretendido e à máquina, ao servidor pretendido, ao site pretendido. Não tenho assim muito mais a dizer sobre estes ataques. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Posso? Faz favor, diga, Carolina. A minha dúvida é a seguinte: estes ataques são sempre propositados? São sempre propositados. Então, e no caso, por exemplo, eu vou falar no caso do site da minha universidade. Ele várias vezes vai abaixo porque todos os alunos estão -se a inscrever nas cadeiras ao mesmo tempo. Mas nesse caso não é a nossa intenção mandar o site abaixo. Isso não é um ataque, isso é um excesso de tráfego, mas não é ataque. Pronto, mas DOS à mesma? Pode ser considerado um tipo de DOS, mas não propositado. Ok. Pronto, era essa a minha dúvida. Obrigada. O servidor da sua faculdade vai ter uma reação de DOS, que é negar o serviço. Mas neste caso não é por estar a ser vítima de ataque, mas por estar a ser, entre aspas, vítima de muitos pedidos que são legais, não é? É como, por exemplo, quando começa o IRS. Muitas vezes o servidor das finanças não se aguenta porque nós queremos todos ir fazer o IRS para receber o reembolso mais rápido possível, não é? E pronto, chega ali a uma altura que o servidor não se aguenta e por uma questão de segurança manda o serviço abaixo. Ok, muito obrigada. Nada, Carolina, obrigado. Okay. Em relação ao sistema macOS, como é que funciona? É igualzinho. Uma boa noite, se não há mais nada, um grande abraço e até amanhã. Amanhã cá estaremos para falar de Linux um bocadinho. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço, muito obrigado.